Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, shalom para vocês. Shalom, pastor Cristiano, pastor Ramon, acho que é pastor Cícero, ou eu não lembro, é um pastor simpático que trouxe uma mensagem muito bonita e profunda lá no Ministério Apostólico Semente da Fé. Acho que é Cleiton ou Cícero, eu não estou lembrando agora, me perdoe. E também ao futuro pastor Carlos, né? Aos meus queridos irmãos, ao pastor José do Lausanne, que agora mora em Terra Preta, também ao Rubens, à irmã Vani, ao Carly Robério, ao Demetrios, ao Adriano, a todas as pessoas que eu tenho no meu coração. Enfim, a todos os irmãos e irmãs da Sinos de Belém, em especial os ministros, os homens casados dessa denominação abençoada, não é? Enfim, na chamada que eu fiz, eu deixei bem claro que eu não estou tentando converter você ao judaísmo. Não é isso. Mas eu estou provando para você, dentro das Escrituras Sagradas, do hebraico, Números 15:38, Bamidbar, e também Malaquias 4, versículo 2, como que o talit, que é o lenço de oração que nós nos cobrimos para falar com o Eterno em forma de respeito à sua santidade, esse talit, com as suas tzitzi, suas franjas. Deixa eu colocar bem perto para você ver direitinho. Você está vendo aqui as franjas? Deixa eu sair daqui. Eu acho que você vai ver melhor assim. Só um minuto. Com todo respeito. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver. Aqui. Essa foi uma ordem de Deus, tá bom? Opa, perdão. Perdão que eu encostei aqui no tripé. Essa foi uma ordem de Deus. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 nós. Tá vendo? 5 nós nessa, digamos, trança, não é? E temos 8 fios. E um deles é azul. Ok? 5 nós simboliza os 5 livros de Moshe. 5 nós, os 5 livros de Moshe, a Torá. Beleza? Os fios, na verdade, eles são 4, mas entrelaçados vai ficar 8 fios. Esse número 8, na gematria, é um número de vida, de renovação de vida, transformação de vida e de vida muito profunda com Deus, com o Eterno.
O branco significa pureza, né? E o azul significa santidade. O azul vai simbolizar os céus, a santidade acima de nós, a nossa reverência ao céu e quem está acima de nós. Então você vai sempre ver o branco e o azul juntos, atrelados ao povo de Israel, à ordem do Eterno, ok? E, como eu disse antes, sobre o Talit Gadol, perdão, o Talit Katan. O Talit Katan é aquela camisa, é uma camisa especial que todo judeu usa, todo judeu devoto, todo judeu temente a Deus, não é? Ele usa essa camisa o dia todo, ou em dias especiais, ou aqueles que usam em momentos e cerimônias especiais, para guardar uma espécie de lembrete, Talit Gadol, Talit Katan. E essas franjas que eu expliquei para vocês, elas estão anexadas a um talit, que é uma camisa, por baixo da minha camisa azul, como vocês já viram aí, tá bom? E essas franjas, elas estão aqui, como eu já expliquei para você, o que seriam essas franjas. Elas estão anexadas a uma camisa branca, que eu uso por baixo. Mas por que isso? Para que isso? Não é verdade? Olha, você que com todo o meu respeito se entregou a mais um sistema de seita chamada gracistas, e aqui eu não estou generalizando todos vocês, que eu conheço pessoas da tal graça que são maravilhosos, respeitosos, sensíveis pra caramba, bem sensíveis, não é, às questões das escrituras sagradas. Mas sempre existem aqueles que são fundamentalistas, sistemáticos, bitolados, fanáticos, e cuja a única regra de argumentação que tem é a intolerância, a ignorância, o ataque. Então, se você é assim, nem precisa assistir a minha live. Faça meu favor, não é? Você é convidado a se retirar da minha live e vai seguir o seu caminho, a sua doentia teológica, essas coisas todas. Tá bom? Olha, vamos ao que nos interessa. Tá vendo aqui o kippá hoje? Olha, o kippá hoje, ele é branco, batendo com o talit e batendo com a tzitzi, branco e azul. Já expliquei para você o significado do branco e o significado do azul. A palavra tzitzi em hebraico, em termos de gematria, a palavra tzitzi em hebraico em hebraico, na sua gematria, cada letra do tzitzi em hebraico vai dar 600. 600 mais 8 fios, que na verdade são 4 fios. 4 fios. 4 fios da tzitzi. 4 fios dobrados para passar por dentro do talit vai se multiplicar em 8. Então, nós vamos ter fios brancos e fios azuis. São 8 fios. 608. Mais 5. Porque são 5 nós que se dá. E esses 5 nós nos remetem a os 5 livros do Pentateuco. Os 5 livros de Moisés. Ok? 5 livros de Moisés. Você sabe quais são esses 5 livros, que é a Torá. Ok? Você entendeu até aqui? Mas vamos agora entender o porquê que Deus pediu isso daqui para o povo de Israel e também para a sua descendência, ascendência, para andar com isso daqui. Ok?
aqui. Olha, como que você consegue entender isso daqui? Isso aqui está no livro de Bamidbar, Números 15, 38. Números 15, 38 aí da sua escritura, da sua Bíblia que você tem. Aqui nós temos o seguinte texto, não é? Está escrito assim, deixa eu pular para o versículo 37 antes desse, está escrito assim, Vayomer Adonai el Moshe lemor, ou seja, e falou o Senhor a Moisés dizendo, 38. Nesse versículo 38 aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como é que está. Nesse versículo 38 que você está vendo ali, a gente vai aqui do amarelo, aqui, daqui para cá, a gente vai ler exatamente assim. Daber el Benei, fala aos filhos de Israel. Dabei el Benei Israel veia maretar alechen, veia sulachen tzitzi, al canefei, viga dehen ledrotan, venatenu al tzitzi, hakanaf petil tegelet. Ou seja, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos, façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas porão um cordão azul. Lembra? As franjas que eu mostrei? As franjas que eu mostrei, aqui está no talit, tá bom? Aqui está no talit, são essas franjas aqui, olha. Essas franjinhas aqui, tá vendo? Coloque, ó, um cordão azul envolvendo, aqui estão as franjas, tal. Talit também sempre em azul e branco, Eu não sei não, mas tem um povo por aí que faz talit preto, vermelho, umas coisas meio de louco, assim, que foge bastante das orientações divinas da Torá. Mas, cada um. Eu prefiro seguir o que está lá. Tá bom? Acabamos de ler, não é? O que você está vendo aqui nas minhas mãos, tá bom? Mas esse aqui é um lenço de oração, é um talit. E Yeshua também usava isso? Sim, usava. É só você assistir o The Choice, na orla do manto de Jesus, da túnica dele, da roupa dele, né? E dos discípulos, de todos os judeus naquele tempo, eles tinham as tzitzi, que são as franjas azuis lá. Ok? Daber el Benei Israel ve'amaretam alechen ve'asur lachen tzitzi al kafenei vigdehen lederotam ve'natenu al tzitzil hakanaf petil tiglet. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Ok? E quando nós avançamos um pouco mais esse texto, já no versículo 39 de Números 15, 39, nós vamos ver assim: Vegayalachen letzitzi ureiten oto
Uzegareten, et kalmitzevot Adonai vasiten otan velotaturo, acharei, levahen, levaveren, ve'aharei einehen asher aten zonim. Esse é um trecho que nós temos na oração maior do povo judeu, que é o Shema, né? Vegaya, Ladevarim Haele, Velotaturo. Vamos lá. E nas franjas vos estará para que o vejais. Nas franjas do Talit Katan, que é a camisa com as franjas, Patzitzi. E nas franjas vos será para que o vejais, você olhe para isso, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Olha só. A cada fase da história da humanidade, a cada momento do ser humano nesse mundo aqui, Deus teve que agir de forma estratégica, entender, conhecer, perscrutar, sondar a alma, a mente, o coração, os rins do ser humano na sua época, no seu tempo, nos seus conhecimentos, nas suas limitações. Correto? Eu acho que eu vou pegar meu óculos que está começando a embaçar meu olho aqui. Nas suas limitações. A maneira como a pessoa conseguia absorver essas mensagens da divindade, da espiritualidade. E para aquele povo, naquele tempo pré-histórico lá, no Mediterrâneo, no deserto, do Negueb, entre os montes Sinai, Horebe, tudo aquele Mar Carmelo, Mar Vermelho, para aquele povo lá naquele tempo, para eles, era-lhes necessário ter alguma coisa, algum objeto para olhar e para lembrar das ordenanças, para lembrar da lei, para lembrar da instrução, dos ensinamentos do Eterno, que os tirou da terra do Egito e que operou dezenas de milagres e fenômenos, para que eles não esquecessem de momento algum que eram o povo escolhido de Deus e que Deus deu a eles um livramento, um chamado e um propósito. Então, a partir de Moshe, a partir de Moisés, todo cidadão hebreu, israelita, as 12 tribos, seus filhos, netos, bisnetos, descendentes, gerações, sempre usaram na orla da sua camisa, sempre usaram a tzitzi. Essas franjas, nessa forma caindo aqui, elas vão lembrar um texto. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui para você, rapidinho. Quer ver? Aqui, ó.
o livro de Deuteronômio, que é o Devarim, capítulo 32, do versículo 2 ao 4, ele vai nos ensinar assim. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Aqui, ó. O Deuteronômio 22 também nos dá uma palavrinha sobre a tzitzi, que vai dizer assim: deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, o Devarim, o Deuteronômio, que é após os Números, ele vai dizer assim, né? Gedelim Tasselar al-Areba Canefor Kesutechad Asher Terracebar, franjas porás nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Então, as mantas, para lembrar a lei de Deus, elas estão aqui. Mas vamos ao Deuteronômio 32, que eu acho interessante, num paralelismo, numa associação, que eu quero colocar aqui. 32. Do 2 ao 4. 32 do 2 ao 4. Vai nos ensinar assim. Ó. Azinum Hashamaim Vaadebará Vaadaberá Betsema Haaretz e Mereifi. Inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Versículo 32 de Deuteronômio 2. Yarof kamatar likeri, tsar katal imerati, kiserein alei deche, veshirevevin alei esef, goteje como gota, como chuva, goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Você viu que maravilha? Você viu que bênção? Então, este símbolo também de fios caindo, anexado ao azul, ao céu que vem do alto, é a doutrina, é a lekar que desce do céu em hebraico. É a palavra, o ensinamento, a instrução do Senhor a nós, né, ao povo de Israel, a humanidade inteira. E a tzitzi é: e nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Isso é um lembrete para você lembrar de que Deus está com você, de que a lei e a instrução dele está com você. Quando você estiver andando na rua, caminhando, ou na sua casa, em qualquer lugar, e você passar por um momento de tentação, de nervosismo, de provocação, quando vir o desejo de você rebater, revidar, se defender, proferir palavras, mesmo na sua defesa, que vá machucar e vai causar uma situação desconfortável, desconfortante, vai te causar um mal-estar, nervosismo, angústia, tristeza, chateação, ou até mesmo paravias de fato. Ou numa outra situação, que você vê uma mulher na rua, não é?
E antes de você olhar para ela, você vai olhar para a tzitzi, a lei, a instrução. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você vai respeitar, você vai entender que tem um objeto sagrado anexado ao seu manto, à sua camisa, a tzitzi, que lembra as leis de Deus, as instruções de Deus. Calma aí, pessoal da graça, eu vou chegar lá em Efésios, tá? Eu vou chegar, fica calmo. Então, você está entendendo que a tzitzi, ela serve para isso. Para você lembrar das coisas de Deus e não fazer besteira por aí. Antes de você querer ir para um lugar, se intoxicar com drogas, antes de você fazer alguma bobagem, alguma coisa que fuja do normal, do reto, do certo, do justo, do ético, princípios e valores, do respeito a si mesmo e às pessoas, você vai olhar e vai lembrar da lei de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Versículo 40 de Números 15. Leman sekeru, vashiten, et kal mitzvotai, viregten kedoshin lelo reichen, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais e santos sejais a vosso Deus. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etkechem me'eretz Mitzrayim licheiot elachem leElohim ani Adonai Elohechem. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você entendeu? Você entendeu até aqui o que eu expliquei para você de Bamidbar, número 15, 37, 38, 39, 40, 41? Deus ordena, é uma instrução que Ele dá. Coloque na sua camisa, não é? Coloque na sua camisa, ok? Coloque no seu manto. Nunca tire a lei de Deus do seu coração, de perto de você. Quem dera se cada um de nós, tanto judeus, quanto muçulmanos, quanto cristãos, evangélicos, realmente guardássemos a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Seria 1 bilhão de vezes melhor se, além das tzitzi, a nossa memória, o nosso arquivo aqui da nossa memória, do nosso computador, no momento do perigo, no momento da doença, da aflição, da discórdia, da contenda, do contrito, do quebra-pau, do pega-pra-capar, no momento de rivalidades, de competições, de provocações, de fofocas, no momento das tentações da nossa vida, nós usássemos a tzitzi, não física como essa, mas a tzitzi aqui dentro da nossa memória, em ter a palavra de Deus dentro de nós, palavra viva, sabe? Porque se você não tem um amor ao eterno, se você não tem respeito a Deus, se você não tem respeito a Yeshua, a Jesus, se você não tem respeito ao Hakodesh, ao Espírito Santo, se você não tem respeito aos patriarcas, aos profetas, se você não tem respeito aos discípulos, se você não tem respeito a Taná, a Bíblia hebraica, de Gênesis a Malaquias, se você não tem respeito ao Brit Hadashah, que é de Mateus a Apocalipse, para que você vai andar com Bíblia?
Para que você vai ter Bíblia na sua casa? Para que você vai andar com kippah ou vai andar com tzitzi? Não está servindo para nada. Ah, mas isso aí é para o povo judeu, não é para mim. Eu sou da graça, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu estou liberto do judaísmo. Você não tem que se libertar do judaísmo. Porque Yeshua mesmo disse para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Você tem que se libertar dos seus pecados, dos seus erros. Esquece o judaísmo. Não é? Cada um no seu quadrado, mas desde que esteja conectado com o mesmo Deus. Desde que você respeite o livro que tem na sua casa. Desde que você respeite a fé que você diz que você professa. O Jesus que você diz que você crê. Que foi um judeu, cumpriu a lei inteira. Desde que você respeite os ensinamentos dele, que ele trouxe as boas novas do Evangelho. Desde que você siga os passos dele. Eu acho que é uma carta pequenininha de 1 João que diz: se alguém diz estar em Jesus, também deve andar como ele andou. Fala para mim, essa pastorada toda que está aí no Brasil, toda corrompida, presa nas algemas do pecado, da corrupção, da política, de assassinatos, de exploração da fé. Prova para mim que eles estão andando como Jesus andou. É um desafio que eu lanço para você. Prova para mim. E aí, você vem querer me criticar, dizendo que eu estou querendo pregar judaísmo? Eu estou mostrando que dentro do judaísmo, porque Jesus era judeu, dentro da Taná, do hebraico, a ordem de Deus foi cumprida, Jesus cumpriu a lei toda. 613 mandamentos. Resumidos, simbolizados aqui, na tzitzi, para nós lembrarmos disso. Agora, presta bem atenção. Está cheio de crente, de pastor e evangélico por aí, que pisa na Torá, que pisa em Moisés, que pisa nos judeus, já desenvolvendo, indo, tomando proporções para o antissemitismo, mas automaticamente pisam também em Yeshua, em Jesus Cristo. Quando você pisa na Torá, quando você fala besteira contra a Torá, você automaticamente está afetando Yeshua, Jesus Cristo também. Porque ele cumpriu a Torá. Ele foi judeu até o último suspiro da sua vida. Mas aí você dá graça. O Jesus de Nazaré para você não tem valor nenhum. O Yeshua que curou as pessoas, ressuscitou mortos, para você não teve valor nenhum. Sabe por quê? Porque você nunca teve um encontro com ele, com Yeshua, e muito menos com o Espírito Santo. Mas você teve um encontro com um camarada que muitas vezes acertou e também muitas vezes errou. Um camarada que se contradizia o tempo todo. Gracista, com todo respeito, você não é seguidor de Yeshua, nem o Cristo ressurreto. Você é seguidor de um homem que foi assassino, que foi ordinário, que foi endemoniado até o talo da alma, que foi psicopata, intolerante religioso. Eu estou falando de Shaul, estou falando de Paulo. Você não é seguidor de Jesus. Você é seguidor de Paulo, que bateu palmas para a escravidão. Assim como Pedro também bateu palmas para a escravidão. E aí? Dói, né? Ouvir a verdade. Talvez seja por isso que a maioria dos gracistas, ou então de muitos pastores que dizem ser de Deus, se aliaram, agora mudando de assunto, a um partido político, a um homem que nunca teve nada a ver com Jesus,
nem com Deus, nem com o Espírito Santo, nem com o catolicismo, nem com Virgem Maria, Nossa Senhora, São Pedro, São José, São Judas. Não. E nem com o Evangelho. Mas as suas loucuras reverberam dentro daqueles que também compactuam das suas loucuras. Racismo, nojo, preconceito contra pobre, puxa-saquismo a bancários, a agricultores, a ricos, destruidor de natureza, insensível à dor e à morte das pessoas, como na época do Covid. E vocês colocam esse homem dentro das igrejas e no púlpito, dizendo que é um Messias, que é um homem de Deus. Não adianta ter a tzitzi no talit katan, na camisa, no manto. Não adianta ter o kippá, se tudo que você faz contradiz as Escrituras. Não adianta ir lá no Rio Jordão e se batizar, se você não se converte. Se batizou no Rio Jordão e tramou a morte de um presidente, seja ladrão ou não, corrupto ou não, mas tramou a morte do cara, e do vice, e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é um homem de Deus? Isso é escolhido de Deus? Um homem que está causando uma desgraça no teu país, gracista, pastor evangélico bolsonarista do inferno. E você quer criticar ainda Israel ainda? Eu não estou falando de Israel agora não, de Benjamin Netanyahu, que é um outro endemoniado. Eu estou falando do Israel bíblico. Estou falando das escrituras hebraicas bíblicas, do Jesus bíblico. Não estou falando desse Israel agora. Sionista, racista. E você está aí batendo palminha de 4 por Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro, por Carlos Bolsonaro, pelos filhos dele, causando a maior desgraça econômica nesse país, bancário, dinheiro, economia, indústrias, empresas, de conchavo com um homem super endemoniado, super sujo, imoral, indecente, grosso, tosco, racista, que é o Donald Trump. E você está achando que está do lado certo, está tudo bem, Deus está lá, Jesus está lá. Deixa a maldade de Donald Trump e toda essa artimanha, esse plano, bater na tua porta, bater na tua grana, no banco, no teu dinheiro, na tua mulher, no teu filho, nos remédios. Aí eu quero ver se você vai ser bolsonarista. Você não tem que ser bolsonarista, você tem que ser brasileiro, você tem que ser cristão, você tem que ser crente em Jesus Cristo. Você tem que defender o seu país. Você não tem que ficar batendo palminha para um americano que não quer nem saber quem é você, onde você mora, que tem nojo de você. Eu já recebi 2 americanos em minha casa. Já ficaram hospedados na minha casa, na zona norte de São Paulo. Sabe o que eles disseram para mim? Só um minuto. O Paulinho está aí, o filósofo. Sabe o que os americanos disseram para mim? Se um dia você for nos Estados Unidos, fale inglês. Pelo menos o básico, mas fale inglês. Porque se você não falar inglês e entrar numa padaria, num comércio, num mercado, ou entrar num McDonald's ou numa farmácia, se você não fala inglês, eles já ficam com raiva. O americano não gosta de estrangeiro, imigrante lá, estrangeiro, turista lá, que não fala inglês. Não vai te atender bem. Você vai morrer de fome. Isso é we say. United States of America, Estados Unidos da América. Isso é americano. Eu lembro também de uma moça
Hoje ela é casada, ela é evangélica, foi da Renascer, pastora, não é? Ela casou com um canadense. Mas eu lembro também que ela tinha ido fazer curso nos Estados Unidos, né? Tem aquelas bolsas lá para desenvolver o inglês. E ela foi lá. E uma família hospedou ela, tal, aquela coisa. Só que ela conseguiu, nessa casa, essa família, trabalhar como babá. E à noite ia aprimorar o curso dela de inglês nos Estados Unidos. E era uma época de inverno nos Estados Unidos. A família deu hospedagem para ela, deu até um salário para ela e um carro para ela poder ir até a escola aprender o inglês. Ela conta pra gente, ela foi uma meio que parente minha. Ela conta pra gente que tinha regra, disciplina e ordem. Ela não poderia, em hipótese alguma, chegar fora do horário para entrar na casa. Faltando 1 minuto, eles não abririam a porta para ela. Custe o que custar, ela ia se virar e dormir na rua, em pleno inverno rigoroso. Isso é americano, tá bom? Para vocês que ficam de quatro lambando a bota do Donald Trump. Vai lá para os Estados Unidos, vai lá. Pega essa cambada de bolsonaristas que fica Donald Trump, põe eles lá nos Estados Unidos para você ver como é que vocês vão ser tratados lá, ok? Vai tentar abrir um comércio lá nos Estados Unidos para você ver como que é. Agora você nem sonha, porque não quer nem ver a sua cara lá nos Estados Unidos. E ela disse que acabou a aula do inglês e ela estava vindo para casa. E de repente o carro dela morreu. Não queria pegar de jeito nenhum o carro. E ela ficou extremamente apavorada, muito apavorada, começou a chorar. E as pessoas passavam por ela a pé e vinham ela desesperada, o carro não pegava. E ó, que se dane, que se lasque, brasileira. Morra aí no inverno frio, problema teu. Existe um povo caloroso, que tem amor, é o povo brasileiro, que se empatiza-se, que sente, sensibiliza-se, que abraça, que sorri, que ajuda, que arregaça as mangas, é o povo brasileiro. Agora você fica batendo palma para Eduardo Bolsonaro, lá arquitetando toda essa desgraça que está acontecendo com o Brasil. Pior, você ainda tem gente que acredita ainda que é o Lula que está ferrando o Brasil, que é o Alexandre de Moraes que está ferrando o Brasil. Gente, é muita doença, é muita fanatização, é muita bitolação. O que é isso, gente? Espero que isso não aconteça, mas talvez no dia que o Brasil se ferrar de vez, aí eu quero ver os bolsonaristas lamber Bolsonaro e a sua família. Bom, então, essa moça, não posso falar o nome dela, ela teve uma ajuda de um jovem americano que acalmou ela e ajudou ela. Encostou o carro, deixou lá, colocou lá dentro do carro dele e levou ela até a casa. Faltando 5 minutos, ela conseguiu entrar, senão eles não abririam a porta para ela. Ela ia morrer de hipotermia no inverno rigoroso nos Estados Unidos. Isso é Estados Unidos, tá bom? Vocês bolsonaristas nem sabem quem é Donald Trump. Vocês nem sabem como que é viver lá. Beleza? Repito, isso aqui é Brasil, não é América do Norte. Isso aqui não é Estados Unidos. Isso aqui não é Europa. É um país de gente que ama, gente calorosa, gente que luta, que vai para a batalha. Sabe? Vamos respeitar a nossa bandeira. Vamos ser patriota de verdade. Não apátrida, como está sendo aí o filho dele e ele também. Porque não quer ir para a cadeiazinha. Vamos respeitar a soberania do nosso país. Bom, voltando para cá, tudo isso para dizer que não adianta ir para a igreja, nem usar o tzitzi, nem o kippah, nada, nem carregar a Bíblia debaixo do braço e ser hipócrita, falso, não é? Fazer coisas horrorosas, satânicas, infernais, que destroem vidas.
Bom, então nós entendemos que Números 15 e 38, né, está dizendo, olha, assim diz o Senhor, tal, faça aí uma trança com 5 nós, né, com 4 fios, dobre, vai virar 8, ok? E isso vai chamar tzitzit, que em hebraico é 613, ok? 613, que é o número total das normas, das instruções que todo o povo judeu segue no mundo inteiro. Beleza? Para lembrar das leis de Deus, para não cometer adultério, para não roubar, para não matar, para não fazer isso, para não falar mal do próximo às escondidas, para não fazer nada disso, ok? Agora eu disse na chamada que existe uma profecia no livro de Malaquias 4, versículo 2. Existe uma profecia no livro de Malaquias 4, versículo 2. Que profecia é essa, o irmão bem? Só um minuto aqui. Só um minuto. Que profecia é essa, irmão bem? É essa profecia aqui, ó, que eu vou ler já já para vocês. Vamos ver? Essa profecia de Malaquias 4 e versículo 2. Está aqui escrito em verde, tá? Meu quadro ele é muito pequenininho, então não dá para colocar tudo que eu quero aqui. Um dia, quando Deus me abençoar financeiramente, aí eu vou ter um estúdio melhor, algo melhor para jogar direto. Mas por enquanto é de forma rústica mesmo. Peço a sua compreensão, tá bom? Então aqui Malaquias 4:2. O que está escrito aqui em Malaquias 4:2? Hã? Vezarechad lachen irei shemi shemesh sedakar umarepen begenafecha vitzaten upshaten kegelei marebek. Vamos de novo? Ó, Vezarecha lachen irei shemi shemesh sedakar umarepen begenafecha vitzaten upshaten kegelei marebek. Mas para vós que temeis, ele está falando com Israel, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quando nós lemos o Apocalipse, né, as cartas de João, nós vemos declarações de João, e viu seu rosto e brilhava como a luz do sol. O sol da justiça e salvação. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Yeshua, Jesus, salvação. Trará debaixo das suas asas. Trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros de cevador. Então, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Existe uma palavra em hebraico, asas, que está falando aí, significa a borda do manto. Isso é asa, a borda do manto. Deixa eu apagar aqui agora para poder ilustrar para você, tá bom? É só achar aqui o meu apagador. E o meu apagador sumiu. De repente, ele desapareceu, mas eu já achei. Então vamos lá. O que seria? Isso aqui nós já aprendemos, né? Mas
explicação das franjas e do talit, ok? Agora, quando se fala salvação na borda, é isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é um manto, tá? Uma camisa. Da maneira que você quer imaginar aí, é uma camisa, é um manto. Tá bom? Os fariseus também tinham isso aqui, ok? E sempre o azul e o branco junto, ok? Sempre o azul e o branco junto. Igual eu mostrei lá no meu talit Katan, ok? As asas que Malaquias está falando não tem nada a ver com asa de anjo, não tem nada a ver com asa de pássaro, não, tem nada a ver. As asas é isso aqui, ó, são as bordas do manto, do talit Katan, são as bordas. Isso aqui são asas, isso aqui. As asas é isso aqui. É a borda do manto, da túnica ou do talit. Ok? É isso daqui, as bordas, ó. As asas. Ok? As asas é isso daqui, as asas. Com licença. As asas que Malaquias está falando representam isso daqui. Aqui, ó. As bordas do talit Katan, a camisa, a túnica que tem as franjas, os tzitzi. Ok? Então, há essa profecia que diz muito bem, não é? Essa profecia que diz muito bem que para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol. Mas esse sol aqui não é o sol que está lá no espaço. Não. Que você vê aí durante o dia, que nos dá vitamina D, que clareia o dia, que aquece, que esquenta. Não é esse sol. Esse sol aqui, que a profecia de Malaquias está se referindo, também jamais seria, nunca será, nunca foi, também o Deus Mitra, do mitraísmo de Roma. O mitraísmo de Roma, cujo capacete dos romanos tinha isso daqui, ó. Vamos ver aqui. Vou supor aqui que aqui é um capacete romano. E o capacete de Roma tinha isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Sabe aqueles penachos, aqueles pelos vermelhos, tal, no capacete romano? Hã? Essa pluma, parecendo uma cacatua no capacete romano, era em homenagem ao deus Mitra, ao deus Sol. Ok? Por isso que foi sugestionado a Roma que no dia 25 de dezembro, substituísse Mitra
por Jesus. Porque Yeshua não nasceu 25 de dezembro. Quem nasceu 25 de dezembro foi o deus Mitra, do mitraísmo, um deus pagão. Então, como Jesus tinha dito, eu sou a luz do mundo, vamos colocar Jesus agora como o Deus do cristianismo. Tira Mitra e coloca Jesus, porque os cristãos cresceram muito aqui. E aí foi substituído, ok? O Deus Mitra por Jesus. Por quê? Porque Mitra, ele era o Deus. Mitra, ele era o Deus. Ó. Mitra era o Deus Sol. Ok? Deixa eu ver se está pegando direitinho lá. Tá. O Mitra, ele era o Deus Sol. Então, tira o Mitra do dia 25 de dezembro e joga Jesus. Joga Jesus, que é a luz do mundo. Do mundo. Entenderam por aí? Entenderam aí? Beleza? Esse sol de Malaquias, conforme está escrito aqui, Vegayar achen irei shemim shemesh tzedakah umarepe bekehena feicha vitzaten upsheten kelegelei marebek. Mas para vós que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, que é Yeshua, Jesus, e salvação dará debaixo das suas asas. Tzitzi, no seu manto. É por isso, minha mão me encheu de coisa aqui. É por isso, gente, e patrícios e arrudins judeus, por isso que a profecia de Malaquias, ela aponta para Yeshua. Dá só uma olhada nisso daqui. O livro de Mateus, capítulo 14, e versículo 32. O que está escrito lá em Mateus, capítulo 14, versículo 32? Mateus, capítulo 14 e versículo 36, perdão. Está escrito assim, ó. Mateus 14, versículo 36. E lhe rogaram que ao menos vai passar a Miriam. Vai lá, Miriam. Que ao menos pudessem tocar na sua orla, da sua veste. E aí confirma Malaquias 4, 2. E todos os que tocaram,
ficaram sãos. Todos os que tocaram ficaram sãos. Deixa eu ver como é que ficou lá. Mateus 14, 36. Como está em grego, está assim. Kai pare kalon auton rinamonon. Rapisontai ton craspedon ton rimacho. Auton kai rosoi. Repsanton josetezan. E lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na sua orla. 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 Talit katan. Ou hoje chamaria de vestido, túnica, manto, camisa. Que seria isso aqui. Isso daqui. Ok? Por que que eles rogavam, ao menos, para que os discípulos ou Jesus permitisse que eles tocassem na orla do seu talit katan? Por quê? Porque está escrito em Malaquias 4:2 que o sol da justiça, a salvação, o Emanuel, trará debaixo das suas asas, que é a borda da orla, o tzitzi, as leis de Deus. E que ao tocar nessas tzitzi e na orla, sairiam curados. E abençoados. Agora, quando a gente continua lendo isso e vai pular lá para Mateus 9:20, a gente vai ver a história da mulher do fluxo de sangue. Ela podia ter gritado para Jesus ouvir ela, o seu desespero, anos de hemorragia. Mas ela foi sábia. Presta atenção que você que é crente, cristão, católico, evangélico, judeu, às vezes a gente não precisa gritar muito não, para receber uma bênção poderosa, um grande milagre. Você precisa sim enfrentar as barreiras. Não deixar que as pessoas dêem um pare, um calhe a boca, ou te impeça, seja um obstáculo, seja um adversário, um ra-satã na sua vida, um inimigo, fica te bloqueando, não é? Passa, se esforce, você precisa chegar lá no seu objetivo. Mas chegue lá com certeza e com fé. Tenha um fundamento aonde você vai se apoiar. Qual foi o fundamento da mulher que tinha fluxo de sangue? O que ela tinha? Todo o judeu, menino e menina, de forma, no tempo de Jesus, né? Tanto da parte oral, tradição oral falada, como também lida, ensinada pelos anciãos do templo, pelo sacerdote, ensinado pelos juízes, né? E pelos profetas que pregavam, como Yohanan, João Batista. Todos os meninos e meninas, através dos seus pais, do homem, tinham esse conhecimento de Malaquias 3, Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. As asas, já te falei, que as asas, ela é o manto, a orla, onde está o tzitzi. Todos eles sabiam. Esse pessoal que rogava para deixar tocar ao menos na orla de Jesus. E também a mulher do fluxo de sangue, conforme está em Mateus 9:20. É por isso que ela consegue correr, mesmo tropeçando, o pessoal empurrando, ela já não liga se ela está fedendo, ela já não liga se ela está com hemorragia, ela consegue tocar na tzitzi, ela toca nisso aqui, na barra, né? Hoje a barra, a orla do manto de Jesus. Só que
Vamos um pouco mais além disso. Será que foi a Tzitzi que a curou? Não, não foi a Tzitzi que a curou. Será que foi o manto, a orla do manto de Jesus que a curou? Não, também não foi. Sabe o que a curou? A esperança, a crença, a fé. Em quem? No Eterno, mediante a sua palavra. Desde Números, Deuteronômio, Malaquias, de que aquele que tocar na orla do sol da justiça, da salvação, o Mashiach, o Messias de Israel, será curado. Na verdade, quando ela toca na Tzitzi, ela toca diretamente na lei de Deus. Ela toca diretamente na palavra de Deus. Ei, você que é crente evangélico, pentecostal, neopentecostal, você que é judeu, você que é católico, tradicional ou carismático, você que é protestante, você que é considerado de forma injusta e jocosa, não é? Como desigrejado. Você que é desigrejado está um passo mais próximo de Jesus do que os que estão dentro do sistema. Mas você que ostenta todos esses títulos, não é? Talvez o seu problema ainda não foi resolvido. Talvez você não alcançou ainda a sua cura que você tanto quer. Talvez você ainda não conseguiu resgatar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu neto. Talvez a sua vida ainda não mudou, como está nos planos de Deus para ser mudado, porque você ainda não tocou na palavra de Deus como deve ser tocada. Com fé, não com mercantilismo, e não com chantagem, não com agiotismo, não com toma lá da cá. Não cai nessa não. Tenha fé. Toque em Jesus Cristo. Toque na palavra. Toque. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Toque no Verbo vivo. Você fez carne e habitou entre nós. Toque em Jesus. Toque na palavra. Toque na lei. Toque na Torá. Toque nas Escrituras. E aí você vai sentir imediatamente o poder de Deus na sua vida. A cura, a libertação, a transformação, a desintoxicação, a conversão, a alegria, não que o mundo dá, mas uma alegria superior, a paz, não que o mundo dá, mas a paz que Jesus tem, a felicidade, sabe? Novos amigos, novos colegas, irmãos de verdade, uma família de verdade, um marido de verdade, uma esposa de verdade, filhos de verdade, relacionamento com Deus de verdade. Toque na tzitzi espiritual. E como Paulo vai nos ensinar lá em Efésios. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Opa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá... Deixa eu ver. Efésios 1:13 vai nos ensinar assim, ó. Efésios 1:13, ele vai nos ensinar assim. Quer ver? En hokai rimeis a consentes ton logontes a leteias ton evangelion tens soterias rimon en honkai piseus antes. Efirá gistete tom pneumate tens evangelias tom. Eu não domino muito grego não, tá? Então você me perdoa aí. Mas aqui, aos Efésios, está dizendo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Mais um texto que eu quero ler para você aqui.
Isso aqui eu já li. Esse versículo que eu falei agora há pouco, né? Cai para aquelon, auton, inamonon, apresentai, tom crespedon, tom rimation, auton, cai. Rosoi, crepsanto, diasotesan. Ou seja, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. O apóstolo Paulo vai, nada mais, nada menos, ele vai parafrasear, eu quero dizer, ressaltar o que já Natanael está lá através do profeta. Eu não tirarei o coração de pedra, e colocarei um coração de carne, um coração com sangue, com alma, com vida. Davi vai dizer, eu escondi, eu guardei a tua lei no meu coração. Você não tem a obrigação de usar kippá, de usar talit, ou de usar um talit katan, ou atzitzi. Para nós hoje isso é uma questão mais ancestral e de fé também. Quem usa, amém. Quem não usa, amém também. Ok? Mas a melhor maneira de viver, de executar, de experienciar a tzitzi, as leis de Deus, não é? É viver o Evangelho, é viver a palavra viva. Yeshua disse, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne viverá para sempre. Faça um propósito com Deus. Faça aí na sua casa, agora ou depois. Fale para o Espírito Santo e para o Eterno que você quer viver a realidade das Escrituras. Que você quer experimentar um relacionamento com o Messias, com o Mashiach. Segundo Malaquias, o sol da justiça, a salvação, o Emanuel, que quem tocar na sua orla seria curado. E os evangelhos vão atestar isso, não é? Então, só para que nós tenhamos uma ideia de que nada foi elaborado, criado, ordenado por Deus à toa, como a tzitzi na orla, porque a tzitzi na orla, nas asas de Jesus, foi apenas o cumprimento da profecia de Malaquias na vida do Mashiach. É por isso que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla, na tzitzi de Jesus. É por isso, como eu acabei de ler agora, que as pessoas rogavam para tocar na sua orla, porque todo judeu sabia disso desde criança. Entende agora? Então, antes de você começar a meter o pau, criticar, falar um monte de besteira da lei, não sei o que, de Moisés, da Torá, estude isso com carinho, com amor. Tenha um coração mais sensível à espiritualidade. Tenha mais respeito às Escrituras. Abra o seu coração e deixe que o judeu, o Mashiach, o Messias, também possa curar você da incredulidade, da malcriação, da rebeldia, do coração duro, do fanatismo, do sistema religioso, desse sistema político podre desse país. Abra o seu coração para viver as bem-aventuranças de Jesus e de Deus, mediante a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te cure, te liberte, te restaure, te transforme, te ressuscite. E assim também em toda a sua casa, sua parentela, toda a sua prole, toda a sua família. É o que eu peço a Deus, a Hashem, em nome de Yeshua. Receba a graça de Deus na sua vida, desde agora e para todos sempre. Muito obrigado. Compartilhe essa live o máximo que você puder. E também
ore pela minha vida e inscreva-se no meu canal do YouTube Reflexões da Alma. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembrando que a maior síntese, que o maior armazenamento da lei de Deus, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é aqui que nós guardamos nosso coração e exteriorizamos isso na prática da fé. Shalom, até a próxima e muito obrigado.